Olá, é com muita alegria que a gente está trazendo mais um Conexão Mais Saúde, onde o assunto vocês já sabem, é sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E como ainda estamos no Outubro Rosa, a gente não poderia passar esse mês sem falar dessa campanha tão importante, né? Uma campanha mundial para conscientização, prevenção de um dos cânceres que mais ataca o público feminino. E a nossa convidada de hoje para o Conexão Mais Saúde, tenho o prazer em tê-la aqui conosco, é a doutora Flávia Virmonte, médica radiologista. Como a gente combinou assim bem em cima da hora, nem perguntei todo o teu currículo, mas pode contar um pouquinho também, né? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Como você disse, essa campanha de prevenção de saúde é a campanha mais importante do Brasil e dos últimos dados que a gente tem visto, a redução a detecção precoce com a redução de morte por câncer de mama, ela aumentou muito, foi muito importante, né? A gente teve muitos anos atrás, algumas décadas atrás, a prevenção do colo do útero, que já reduziu, era o primeiro câncer, né, a matar a mulher, né? Era o câncer do colo de útero, e com as campanhas para o Papa Nicolau, para o preventivo, ele reduziu. Agora, infelizmente é o câncer de mama, mas as campanhas têm sido muito produtivas e esse índice tem baixado cada vez mais, né? Muito obrigada pelo convite, eu sou Flávia Virmonte, sou médica radiologista da equipe da Diag Saúde e especialista em mama. Então a gente trouxe a pessoa certa para o Conexão Mais Saúde, né? Certo, obrigada. Até a gente estava conversando que a gente teve muita sorte de ter a doutora Flávia hoje aqui conosco, porque ela estava viajando semana passada, né? Vai viajar novamente, e foi, então era para ser nessa semana, foi viu? Perfeito, né? Que bom, tô contente. E nós vamos começar de uma forma diferente. A gente fez no outro Conexão Mais Saúde, com o tio Cris, um bloco de mitos e verdades, que o pessoal amou. Então eu falei, agora não vai ser o segundo bloco, vai ser o primeiro. Vamos começar, pé direito, né, Kelly? Vamos lá. A mamografia dói? Olha, Kelly, eu não posso mentir para você e dizer que ela não dói, né? Porque daí a paciente assiste, né, ouve um podcast desse, fala, vai lá achando que não vai doer. Ela dói um pouquinho sim, né? Hoje em dia, os equipamentos de mamografia, inclusive o equipamento que a gente tem lá na Diag Saúde, são equipamentos mais modernos. E a mama é feita uma compressão. São feitas 4 incidências, né? 2 de cada mama. E existe uma compressão do tecido mamário. Essa compressão, ela é um pouco desconfortável. Mas como eu disse, com os equipamentos mais novos, ela comprime e a descompressão é em 6, até no máximo 6 segundos. É rápido. É muito rápido, né? E são 2 compressões em cada mama. Então é um exame que dói um pouquinho, né? Não vou dizer que é indolor, mas é muito rápido e vale a pena, com certeza. Essa pergunta até eu vejo bastante, porque como meu esposo é dentista, o pessoal tem medo da radiação odontológica sim. Também, né? A radiação da mamografia faz mal à saúde? Olha, isso é um mito que as pessoas falam e tem muita fake news que a gente ouve por aí. A radiação da mamografia feita uma vez ao ano para toda mulher acima dos 40 anos, ela é quase que equiparada com a radiação que a gente tem quando faz um voo, né? Às vezes uma viagem de avião de mais de 10, 11 horas. A radiação do micro-ondas, a radiação do nosso próprio celular, dos televisores. Então, ela está dentro da radiação que a gente absorve dentro de um ano. Ela não é nada ultrapassada e não aumenta o risco de a gente desenvolver um câncer por conta de radiação. O câncer mais comum é o linfoma, que é por conta de radiação, mas não é essa radiação de uma vez a mamografia por ano. Então isso é um mito. Pode fazer, isso é um mito, pode continuar fazendo sua mamografia. E quem tem prótese de silicone pode fazer o exame de mamografia? Pode e deve. Inclusive, a gente tem uma incidência adicional, não as 4, como eu falei, as habituais, a gente faz uma incidência a mais para poder ver melhor o implante. Então pode fazer sem problema nenhum. Sempre deve fazer. E quem não tem histórico na família, deve fazer? Porque muitas pessoas falam, como ninguém na minha família teve câncer de mama agora, eu não preciso fazer a mamografia. Deve fazer. O que a gente fala em histórico é referente à alteração genética, né? Hoje em dia os exames de genética estão muito em alta, né? Então as mulheres fazem um mapeamento genético para ver se ela tem a chance de ter algum tipo de câncer, inclusive o câncer de mama, doenças cardiovasculares, enfim, diversas doenças. Quando você tem essa mutação genética, você pode ou não desenvolver o câncer de mama, tá? Mas, além disso, as condições, os hábitos de vida também podem aumentar a chance do câncer de mama. Então, toda mulher deve sim fazer o exame de rastreamento, independente da história. É claro que aquelas que têm o histórico, têm a mutação genética, a chance é maior, mas as outras não estão livres. E mulheres jovens também podem ter câncer de mama?
Infelizmente, sim. E a cada dia a gente tem visto isso com mais frequência. As mulheres cada vez mais jovens estão apresentando câncer de mama. As mulheres de 40 a 50 anos, elas têm uma média de por volta de 20 a 30% de câncer de mama. Nossa, é bem bastante alto. Porque de 40 a 50 mulheres jovens. Exatamente, são mulheres jovens, muito ativas, né? E o que as mulheres podem fazer para se sentirem mais confortáveis e seguras durante o exame? Ótima questão. Principalmente aquelas mulheres que menstruam, que ainda tem o ciclo menstrual, procurar fazer, depois que você termina o teu ciclo menstrual, então durou ali 7 dias, né? Espera uma semana e faz. Procura fazer depois que desce a menstruação. Esse é o melhor. Aquelas pacientes que são muito sensíveis, tem gente que tem mais sensibilidade à dor, tem gente que tem menos. Aquelas que sabem que são sensíveis, usa um analgésico, uma dipirona, um Tilenol, um paracetamol. Toma um pouquinho antes do exame, que vai ajudar a aliviar também. E outra coisa que a gente recomenda é não usar desodorante, creme, nada que vá em cima, que vá na mama e na axila, porque isso atrapalha as imagens também. Seriam essas recomendações. O creme, ele atrapalha para fazer? Ou para a mulher também ele fica mais desconfortável? Não pelo desconforto, mas sim ele vai atrapalhar a imagem. Tem alguns desodorantes, alguns cremes que dentro da composição tem alguns metais que podem atrapalhar a imagem. Podem fazer falsas imagens, falsas calcificações e podem atrapalhar a imagem, a nossa avaliação da imagem. Isso é bem importante, porque geralmente a gente passa o desodorante e sim. quando vai fazer nem se liga de não passar, pois né? É. Tipo, no momento de fazer uma mamografia, se puder só tomar um banho e não passar nada, esse é o ideal. E como que um dos hábitos que me chamou muita atenção que você falou é a questão da alimentação saudável, sim. né? Que é uma das coisas que mesmo se não tem histórico familiar, exatamente. Mas a alimentação, né? Como que seria para as mulheres prevenir o câncer de mama, incluindo essa questão da alimentação saudável, de beber bastante água? Olha, Kelly, até o ano passado, um dos maiores fatores contribuintes para o câncer de mama era o cigarro. Continua sendo, tá? Mas agora ultrapassou o cigarro a obesidade. Nossa. A obesidade é o fator externo mais importante para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, as mulheres que têm obesidade, porque as mulheres obesas, né, as pessoas obesas de uma maneira geral, aumenta a gordura, dentro da gordura, o hormônio estrogênio está ali. Então, se você tem esse aumento desse hormônio, o risco de você desenvolver o câncer de mama é maior. Então, a obesidade é muito importante você combatê-la para evitar o câncer de mama. Para isso, alimentação saudável é muito importante, né? Ingerir muitas frutas, verduras, legumes, exercício físico. Muito bom. Né? É difícil, tem que ter disciplina, tem que ter vontade. Aqui na nossa cidade aqui é um frio que chove, agora essa é nossa primavera desse jeito. Tem que ter disciplina, eu tenho que fazer, eu brinco né? Aqui, a gente tá quase finalizando outubro e tá frio ainda, frio, né? E baita frio, né? Então, os hábitos saudáveis de uma maneira geral, ingestão de líquido, nós estávamos falando da água agora, né? Mesmo, pelo menos 1,5 litro, 2 litros por dia, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer esse tripézinho, o exercício físico, a água e uma boa alimentação, você já está com meio caminho andado, né? Claro, evitar cigarros, drogas de uma maneira geral, bebida alcoólica também, então são todos fatores. Mas me impressionou muito quando eu li os últimos artigos sobre a obesidade, que ela ultrapassou todos os outros fatores externos. É algo que em vários podcasts, até quem sabe depois a gente pode linkar, porque quando a gente teve um personal aqui que foi o Adriel, o dele faz um tempo maior, eu acho que foi começo desse ano, ele falou muito sobre isso, da importância da alimentação, e isso que ele é personal trainer, né? E claro, aliado com exercícios físicos, questão do sono também, de ter um sono regular, né? De dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite também, né? A água. E quando a gente fez o último com o tio Cris, que ele é personal kids, e tá pegando uma área mais para crianças com autismo, então eu achei bem diferente, assim, legal. Porque seria para estimular a atividade física, para ter mais equilíbrio, para ter tudo, desenvolvimento motor da criança com autismo, né? Aí eu achei casa muito, porque a gente vê muito... É triste ver criança já com obesidade, né? Mas a gente vê bastante crianças já com obesidade. Você já começa na infância com a obesidade, com os maus hábitos, com a falta de disciplina para o exercício.
lá na frente, como é que você vai fazer, né, se você não foi acostumado? Então, essa questão que você abordou do personal já na criança, ele já começa, ele já aprende a ser disciplinado. Vai ser muito mais fácil lá na vida jovem, né, a vida adulta. Porque, por exemplo, na minha época, agora é tudo com controle, né? Eu falo, na minha época não era assim, a gente precisava levantar até o bumbum do sofá para poder mudar o canal da TV, né? Canal, para aumentar o volume, né? Sim. Agora as crianças estão ali, tipo, vão trocar tudo no controle, vão jogar videogame, estão sentadas, jogando videogame, é tudo na mão, né? Tudo na mão, e muito computador, muita tela, né? A gente não existe mais estímulo para né? movimento. Exato. Claro que aqui em Guarapava é mais difícil a gente deixar brincar na rua, mas eu brincava na rua, Sim. né? Hoje é mais difícil deixar correr na rua. A gente tem medo também, como mãe, né? Com os perigos, enfim, violência, né? Mas a gente tem que estimular, é muito importante, né? Para tudo, para o desenvolvimento motor, né? A criança precisa fazer exercício, né? Se movimentar. Então e a gente também, né, É um hábito que começa desde criança e vai até fase adulta, terceira idade, né? Com certeza. Não, eu vejo, a disciplina, que nem você falou, a constância e a disciplina é tudo, né? Não é fácil. Mesmo nos dias de frio. Sim, chuva. Pra mim, teve... Essa segunda até que foi, eu tava com uma preguiça de ir pro CrossFit, me acordei e falei, ai, tá frio. Pensei, mas se eu matar a segunda, já vai a semana toda meio capenga, né? Falei, se eu voltar a segunda, vamos lá, vamos sair da cama, bora, né? É isso aí. E quais outros hábitos? Teria mais algum hábito saudável que seria importante, assim, para a mulher que quer evitar o câncer Você falou do sono, o sono realmente é importante, né? O sono, a melatonina, elas ajudam a fazer aquela organização do nosso organismo. A gente passa o dia, passa por estresse, às vezes não se alimenta bem, às vezes a noite passada não foi bem dormida, né? Quando a gente dorme, existe aquela organização. Sabe quando você vai cozinhar, vai fazer teu jantar, aí tua cozinha ficou toda bagunçada? Então, o sono da gente é como se fosse organizar toda aquela cozinha para no outro dia você poder fazer teu café da manhã, o almoço. Uma vez uma psiquiatra me falou isso e eu achei isso muito importante, da importância do sono. E se você deixa aquela bagunça todo dia, quando chega lá no final, as consequências são muito piores, né? Então, a importância de uma noite bem dormida, toda noite bem dormida, de 7 a 8 horas seria o ideal, né? E bem dormidas, né? Num ambiente bem escuro, silencioso, sem celular, sem eletrônicos ligados, né? Esse é o ideal. E a detecção precoce? Você sugere ainda as mulheres se tocar em casa? Porque muitas vezes a gente passa batido, como uma coisa que a gente vem falando há muitos anos seguidos, né? Especialmente na revista Mais Saúde, do toque, de se tocar, ter o tempo de autocuidado. Sim. Ainda é algo importante? Sim. Eu falo por mim, né, e baseado em artigos, o toque sim é importante, mas como a gente tem feito detecção de câncer de mama bem precoce, nódulos com 3, 5 milímetros, se ele estiver muito profundo, a gente não consegue detectar. Tipo, no né? toque no mesmo. No toque não consegue. Você pensa, uma mama mais volumosa, com nódulo de 3, 5 milímetros, a gente não consegue detectar, né? Às vezes ele está profundo, está lá atrás do tecido mamário, tá? Mas mesmo assim, eu acho que se você estiver consciente que você precisa tocar sua mama, é uma forma de você se olhar, né? De você olhar para você. E isso vem junto, né? Você faz o toque, eu tenho que fazer a mamografia, né? Eu tenho que fazer meu exame de mama. Então, sim, é importante, tá? Mas não tão importante quanto os exames, né, de imagem mesmo, a mamografia, né? A ultrassonografia, a ressonância magnética, a tomossíntese, enfim, os exames que a gente tem de imagem. Mas sim, eu considero importante, no sentido de você se ver, você se tocar, né? E associar isso aos outros exames. Antes dos 40 anos, os médicos geralmente indicam mais a ecografia, né? A ecografia ou ultrassonografia, né? Que é a mesma coisa. Sim. Por que indica isso? As mamas, normalmente para baixo de 40 anos, elas são mais densas. Sabe, você já teve filhos, né? Eu, pelo primeiro ano, não fiz 40, mas já vou fazer ano que vem. Ano que vem você vai chegar lá. Mas pelo primeiro ano eu já fiz mamografia, porque eu já tinha feito 2 vezes ecografia. Uma acho que faz 2 anos atrás, a outra um pouquinho antes. Uhum. Aí esse ano o meu ginecologista, o Dr. Mário, pediu para fazer a mamografia. Sim. Daí que eu fiz, eu nunca tinha feito, até foi no mês passado. Até acabei tenho que levar para ele, né? Uhum. Então, pelo primeiro ano eu tive a experiência de fazer a mamografia, né? Não doeu tanto, né, Kelly? Não, eu fui assim pensando, nossa, todo mundo fala que é uma dor insuportável. E até eu deixo recado para vocês, não é. Eu só senti aquela pressão um pouquinho. Sim. Depois ela mandou levantar o braço, que pega mais aqui para pegar, acho que, né? Fazer médio lateral. Fazer bem aqui na lateral. Fez aqui, então foi 2 compressões, uma de frente, uma na lateral.
E o outro foi tranquilo. Ai, eu falei, que bom. nossa, eu achei que ia ser bem mais dolorido, né? Nós precisamos de mais depoimentos assim, ser divulgados para as mulheres, né, acabarem com esse mito. Então, a ultrassonografia é um exame indolor, né? É através do som, é aquele que a mulher faz quando está grávida para ver o bebezinho. Ele é indicado para mulheres abaixo de 40 anos que tenham alguns sintomas. Dor nas mamas, palpem algum nódulo ou tem histórico familiar positivo, mãe, né, irmã, filhas com câncer de mama, até os 40. Depois disso, a mamografia uma vez ao ano. O ideal, eu sempre digo, seria a gente associar a mamografia e a ultrassonografia, porque um exame ele acaba complementando o outro, não são exames que são substituíveis. Mas muitas mulheres ainda associam o câncer de mama a sintomas visíveis ou a dores. É possível ter a doença sem sentir nada? É muito possível. Inclusive, a maioria dos cânceres de mama não tem dor, não cursam com dor. E para você aparecer, para ele ter algum sinal visível, como um nódulo palpável, uma retração da pele ou uma secreção papilar, ele já tem que estar no estágio mais avançado. Então, a grande maioria é assintomático. Por isso, de fazer os exames todo ano, ter essa frequência de fazer o exame. É porque se você faz o anual, vamos dizer que eu fiz esse ano, se eu fizer ano que vem, e se Deus livre tiver alguma coisa, vai ser no começo, né? Exatamente, então, esse é o pensamento, esse o pensamento. Você vai ter esse ano, em um ano de intervalo, vamos dizer que você faça o exame agora no mês de outubro. Até outubro do ano que vem, se você desenvolver, vamos dizer que seja um tumor, né? Não tão agressivo, né? Porque também pode acontecer um tumor muito agressivo, né? Que ele não tem, de fato, muito o que fazer. Mas, de uma maneira geral, um ano você consegue resolver, você consegue curar esse câncer. Porque se não for agressivo, ele vai estar bem pequenininho, vai estar pequeno e o crescimento não vai ser tão importante nesse um ano, né? Então aí que está a importância de fazer regularmente, anos, né? periodicamente. Porque às vezes a gente faz um ano e fala, não, já que deu tudo certo, posso fazer daqui a 2 anos, ou pular ano que vem, vou fazer só no outro, E passa muito rápido o tempo, né, Kerlin? A gente se envolve com tantas coisas. Quando viu, não está incomodando, eu não vou cuidar, né? A gente tem esse hábito de fazer. Mulheres, de uma maneira geral, cuidam de todos ao seu redor, esquecem da gente mesmo, né? Isso é importante também, porque eu já cansei até de falar aqui no Conexão Mais Saúde que geralmente quem é casado, né, marca exame pro marido, né, marca exame pros filhos, para constar 1 ou 2 vezes por ano, para fazer exame de sangue, e às vezes a gente deixa de olhar pra gente mesmo, né? E a gente que tem que estar bem para cuidar de toda essa turma, né? Isso é verdade. Doutora Flávia, você acredita que ultimamente a conscientização, né, porque o Outubro Rosa já faz anos que a gente já tem a campanha, né, de conscientização do Outubro Rosa, está evoluindo perante a sociedade? Muito. Aos meus olhos, é a maior campanha de prevenção de alguma doença dentro do nosso país, né? O Outubro Rosa não passa ileso, né? Todo Outubro Rosa, existe uma mobilização da sociedade nas lojas, no comércio, nas instituições de saúde, política, em todo lugar, né? Ela tomou um tamanho assim, né? Gigante, e eu vejo que isso realmente fez efeito. A gente começou a entrevista falando sobre antes a gente tinha o câncer do colo de útero, que era o câncer que mais atingia e mais matava as mulheres, né? E foi feito tantas campanhas com preventivo, Papa Nicolau, e reduziu, de fato, né, a mortalidade pelo câncer do colo de útero. Só excetuando alguns estados do norte e do nordeste que, por conta da questão política e econômica, ainda o câncer de colo de útero ganha do câncer de mama. Mas aqui no sul e na maioria do Brasil, o câncer de mama, infelizmente, ainda é o câncer que mais mata a mulher. Mas as campanhas têm sido, sim, muito eficazes, e esse número tem diminuído por conta das campanhas. A gente tem pego o câncer de mama de maneira mais precoce. Então, quando o câncer de mama é detectado precocemente, a chance de cura é muito maior. Ultrapassa 85%. É alto. É alto. Por isso é necessário. Por isso eu sempre digo, está nas nossas mãos. E depende de você. Você tem que ter a consciência que você tem que ir lá fazer o teu exame, né? E detectar. Porque existe um medo. As mulheres têm medo de encontrar. Muitas pacientes chegam para mim, doutora, eu não faço meu exame porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa. A gente não pode ter, a gente tem que ter medo de ter o câncer, de morrer do câncer de mama e não de encontrá-lo, né? Porque ninguém está livre, mas quando você encontra ele precocemente, você cura. Simples assim. Eu até quando o doutor Mário me pediu o exame de mamografia, ele pediu, deixa eu ver, acho que foi no mês de maio.
E daí eu fiz os de sangue, que ele me pediu os de sangue, e daí ele falou, como ano que vem tu vai fazer 40, então eu já vou pedir agora, mesmo com 39, já a mamografia. Daí eu fui fazer os de sangue na semana seguinte, e daí não marquei o de mamografia, eu liberei, né, e acabei não agendando. Aí eu fui viajar para cuidar do meu pai em junho, né, e daí acabou passando. Daí quando eu voltei pra cá, que foi finalzinho de junho, daí passou julho, aí eu falei, não, vou fazer, eu vou lá renovar, porque eu já tinha liberado na Unimed a guia, eu falei, vou lá renovar, já tinha vencido, já tinha dado 60 dias, eu falei, e vou fazer, eu pensei, porque eu fiz o meu de sangue, daí acabei viajando, e daí voltei e fiz, e daí eu falei, nossa, aí até eu comentei com as meninas aqui da revista, falei, o dia que eu peguei o resultado dos exames lá, eu falei, vou fazer um videozinho pra falar que, tipo, eu mesmo, um ano antes de fazer 40 anos, já fiz. Sim. E eu não achei, eu senti a pressão ali, tudo, não é algo indolor, mas eu não achei que fosse aquela dor, como todo mundo fala, aquela dor que é, nossa, aquela dor forte, uma dor quase insuportável. Eu achei muito tranquilo, sabe? Que bom. Aí fica meu depoimento aqui, né? Se você tá com receio por medo ou porque acha que vai ser uma dor quase insuportável, não é. É bem de boa, bem tranquilo, né? Bom. Isso mesmo. Tem mais alguma dica que você gostaria de deixar? Olha, Kelly, entre menos de 40 ou de 40 anos para cima, né? Hoje em dia a gente tem visto uma precocidade das mulheres, das meninas, das adolescentes, das jovens, né? As mulheres estão menstruando mais cedo, né? Essa questão do sexualismo tal, tá vindo cada vez antes. Então, toda mulher, a menina que entra na puberdade, deve se cuidar, deve olhar para si, deve fazer seu exame de mamas, deve ir no seu ginecologista, colher o seu preventivo, né? O ginecologista também fazer o exame das mamas, além dos exames de imagem. Porque a cada dia, infelizmente, o câncer de mama tem aparecido em mulheres mais jovens, como a gente falou ali. E é claro que um câncer que se desenvolve numa mulher mais jovem, a chance dele ser mais agressiva é maior. Então, se a gente pega ele no começo, a chance de cura também é maior, tá? Como eu te disse, está nas nossas mãos, literalmente. A gente precisa se tocar, a gente precisa fazer os exames, a gente precisa se cuidar. Por que então, nas mulheres mais jovens, ele se torna mais agressivo? Assim, numa pessoa mais jovem, a proliferação celular de células boas, de células saudáveis e de células malignas é mais rápida. Diferente de uma paciente idosa, 70, 80 anos. A proliferação de células é mais lenta, né? É menor do que a nossa, de pacientes mais jovens ainda, né? Então, da mesma forma que as células boas se proliferam, as malignas também se proliferam. Então, a velocidade, né, de proliferação de um câncer numa paciente mais jovem é muito mais rápida do que a paciente mais velha. Entendi. Até fiquei pensando assim, nossa, mas por que o jovem vai? Mas realmente, exatamente, né, faz total sentido. Proliferando mais, ele aumenta de tamanho e ele se torna mais agressivo. Nossa, então por isso que é tão importante, né? Quanto mais jovem. E eu queria concluir aqui, porque em setembro desse ano, nós tivemos uma notícia maravilhosa, eu já falei isso algumas vezes e não canso de falar, porque eu estou muito contente. O Ministério da Saúde liberou as mamografias pelo SUS para as mulheres a partir dos 40 anos, porque ela era liberada a partir dos 49 anos aos 69. Agora, esse ano, o Ministério liberou dos 40 aos 74 anos. Então, abriu um leque gigante, muito, né? Maior. Como eu te disse, dos 40 a 50 anos a gente detecta ali 30% dos cânceres de mama. Então, estou muito contente. Então, todas as mulheres do SUS agora têm o direito e o dever é delas também, né? De realizar sua mamografia. Nossa, e né, porque abriu uma janela. Uma janela, e a gente vai fazer muito mais detecção de câncer de mama precocemente. E vai curar, né? Vai existir a cura nessas mulheres, né? Com certeza. Agradeço, então, você, doutora Flávia, né? Sim. Sei que a tua vida também bem corrida, né? Tirar você lá da Jag Saúde para vir até aqui, né? Prazer. Contribuir com quem está nos seguindo aí, tanto pelo Conexão Mais Saúde, quanto pela TV Araucária, quanto pelo Instagram da Revista Mais Saúde também, porque a gente coloca vários cortes do podcast lá no nosso Instagram.
Então, vocês que estão sempre nos acompanhando, continuam, porque o Conexão Mais Saúde é para trazer assuntos informativos, sérios, com ética, de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Kelly, foi um prazer. Que bom. Um beijo, até a próxima.